A paz do Senhor, eu sou Neire Alves, aqui estou nessa rede social para mais uma vez falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E a todos vocês que estão aí do outro lado, uma boa tarde, a paz do Senhor. Eu estou de férias, estou aproveitando esses momentos das minhas férias para todo dia falar um pouco sobre Deus, falar do seu amor, falar sobre Jesus, seu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário por nós, falar do Espírito Santo, que nos consola, que nos anima, que nos dá fé, que nos dá ânimo, que nos convence daquilo que é mal e que me encoraja neste momento, né? Porque às vezes a gente fica um pouco assim com a timidez, porque não tem hábito de vir aqui, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa segurança. E eu fico pedindo ao Senhor que cada vez que eu vim aqui, eu possa estar mais segura para ministrar, para falar sobre a palavra de Deus. Mas hoje eu vou querer falar aqui sobre vocês um pouco como a Bíblia é formada e organizada. Eu sei que muitos de vocês até já sabem, vocês são conhecedores da Bíblia. Meu Face, a maioria das pessoas são cristãs. Então, mas eu sei que muitas pessoas não sabem. Eu mesmo estudei e nessa tarde eu aprendi mais como é a estrutura da palavra de Deus, do livro, esse livro santo, esse livro que é sagrado. E eu vou começar aqui falando para vocês o Salmo 119, versículo 104. Aliás, Salmo 119, o versículo 105, que está escrito assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E hoje, né, como eu já falei, eu vou assim dar uma explicação como a Bíblia é formada e organizada. A Bíblia é um conjunto de livros que se divide em duas grandes partes e 9 grupos de livros. Ela foi escrita em 2 línguas diferentes e um dialeto. O Velho Testamento tem a sua grande maioria escrito em hebraico, mas tem alguns textos ou livros escritos no aramaico. O Novo Testamento foi escrito todo em grego, apesar da língua oficial dos judeus na época ser o aramaico. A Bíblia, como conhecemos, é formada por um total de 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Enquanto a Bíblia Católica tem mais 7 livros a mais. Então vamos começar assim. Como é organizado o Velho Testamento? O Velho Testamento começa com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e foram escritos por Moisés. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, fala sobre o princípio. O livro de Gênesis fala do começo da humanidade, né? O livro de Gênesis começa logo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Com o poder da palavra de Deus, as coisas que não existiam começaram a existir. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. O segundo livro da Bíblia é Êxodo. O livro de Êxodo fala a respeito da saída do povo do Egito em rumo a Canaã terrestre, né? Que tem a nossa Canaã celestial e tem a Canaã terrestre, a terra prometida. O terceiro livro da Bíblia é o Levítico.
O livro de Levítico fala sobre regras, sobre normas, sobre leis. O livro de Números tem uma boa parte do livro de Números fala sobre a descendência, né? E depois vem o livro de Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia. Depois vem os livros históricos. Os livros históricos é composto por 12 livros, que relata toda a história do povo de Israel, desde a entrada até a conquista da terra prometida, Canaã. Também estão em ordem cronológica. O primeiro livro, aliás, esse aqui já é o sexto livro. Então, mas o primeiro livro histórico da Bíblia, né, depois dos 5 primeiros, que é o livro o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, é Josué. O livro de Josué tem até assim um versículo bem marcante, né, que fala assim: esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. No livro de Josué também está escrito aquele outro versículo que fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois tem o livro de Juízes, depois o livro de Ruth, que também é um livro histórico. Dessa vez eu estou explicando agora entrei nos livros históricos da Bíblia. O livro de Ruth é um livro que tem poucos capítulos e fala a história de Noemi, de Ruth. É uma história triste, mas no final essa história se torna alegre. E Ruth, ela entra na descendência de Jesus, mesmo ela sendo moabita. Ela também é a bisavó de Davi. Depois tem o livro de 1º e 2º Samuel. Depois tem o 1º e 2º Reis. O outro livro que vem é 1º Crônicas. Depois vem 2º Crônicas. O livro de 1º e 2º Reis fala, né, já está na cara, fala sobre os reis. E o livro de Crônicas também fala sobre os reis. Depois vem o livro de Esdras. O livro de Esdras, ele fala sobre o retorno do povo de Deus para Jerusalém, porque eles estavam em cativeiro. Depois do livro de Esdras, tem o livro de Neemias. O livro de Neemias fala da reconstrução dos muros. E depois vem o livro de Esté. O livro de Esté, inclusive até já passou o filme de Esté na televisão, né? O livro de Esté, né, é o único livro da Bíblia que não está escrito a palavra Deus. Mas nós sabemos que Deus está na história do livro de Esté. Que através assim, de um jejum, ela se chegou até o rei, né, o qual ela era esposa, e falou o que estava acontecendo com seu povo, que seu povo ia ser destruído. E ela conseguiu, né, ter êxito nessa conversa do rei, e o povo judeu não foi assim destruído. Depois dos livros históricos, né, porque primeiro é o Pentateuco, o 1º, 2º, 3º, 4º e o 5º, como eu falei, né? Depois é os livros históricos e depois vem os livros poéticos da Bíblia. Os livros poéticos da Bíblia é composto por cinco livros, sendo estes escritos em forma de cânticos ou literatura poética. Estes não estão organizados cronologicamente, e sim pela sua relevância. Então são eles. Agora nós estamos nos livros poéticos, né? Já passou o Pentateuco, os livros históricos da Bíblia, que são 12, e agora os livros poéticos da Bíblia, que é o primeiro é Jó, que conta a história de Jó. Depois tem Salmos, que é bem conhecido, né? O livro de Salmos, as pessoas gostam muito de Salmos, Salmo 91, Salmo 23, mas o livro de Salmos é composto por 150 capítulos. Tem assim, o Salmo 23, que é bem conhecido, é muito lindo, né?
que fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o Salmo 23, realmente é um salmo lindo, é um salmo assim maravilhoso. E eu recitei assim esse salmo porque assim desde criança eu sempre tentei aprender esse salmo e o Espírito Santo até me explicou esse salmo de uma maneira tão linda. E um dia, se Deus quiser, estarei aqui falando assim para vocês detalhadamente, explicando cada versículo desse salmo. Depois vem Provérbios, depois do livro de Salmos vem Provérbios, os Provérbios de Salomão. Inclusive, assim, às vezes as pessoas gostam tanto de falar provérbios populares, né? Mas a gente pode trocar esses provérbios pelos provérbios de Deus, os provérbios que está escrito na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é caminho, é verdade. A palavra de Deus, ela nos traz segurança, nos traz paz, nos traz ânimo. Pela palavra de Deus eu estou aqui, eu não tenho nenhuma possibilidade de estar aqui, não sou capaz, mas o Senhor é que me capacita. Depois de Provérbios vem o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. E depois vem o livro de Cantares de Salomão. Pronto, aí quando termina aqui, né, os livros poéticos, já foram o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois foram os livros históricos, que são são 12 livros históricos. Aí vem os livros poéticos, que são esses que eu falei: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois vem os profetas maiores. São 5 livros que relatam a história dos profetas que mais profetizaram na história de Israel. Estão expostos em ordem de relevância e não em cronológica. São eles: Isaías, esse livro de Isaías, onde está escrito algumas profecias da vinda de Jesus, fala um pouco sobre Jesus. É um livro muito maravilhoso, o livro de Isaías. Depois o outro livro profético é de Jeremias, o outro é Lamentações, o outro livro profético é Ezequiel e depois é o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele relata muitos acontecimentos que vão acontecer, acontecimentos futuros. Depois desses livros, depois vem os profetas menores, vem os profetas maiores e depois vem os profetas menores. Este é o último grupo de livros do Antigo Testamento e está dividido em 12 livros que contam a história e ministérios de 12 grandes profetas de Israel. Os livros têm poucos capítulos, são os profetas menores, mas eles eram grandes profetas de Deus, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias, o último livro do Novo Testamento. Como eu expliquei, a Bíblia é dividida em 2 partes. O Velho Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 22 livros. E a Bíblia, assim, esses livros são divididos em grupos. O primeiro grupo do Novo Testamento é o livro, são os livros do Pentateuco, que são
Gênesis, só dando uma revisão para vocês, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois desses livros, vem os livros históricos, que são uma revisãozinha, né? Então a Bíblia, assim, é uma biblioteca. É um livro só, com vários livros. Os livros históricos, dando uma revisãozinha, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, aí Esdras, Neemias e Esté. Esses são os livros históricos. Quando termina os livros históricos da Bíblia, vem o terceiro grupo. O terceiro grupo são os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Cantares de Salomão. E depois vem os profetas maiores, que é o outro grupo, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois vem os profetas menores. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, assim, eu fiz essa revisão do Novo Testamento, de como são agrupados os livros. Isso eu estou falando assim para que você sinta também um desejo de ler a palavra de Deus. Porque, assim, a palavra de Deus, assim, eu fico pensando, a Bíblia você vê assim, ai, mas é um livro assim um livro assim tão grosso, um livro assim, ah, meu Deus do céu, ler um livro desse. Mas esse livro aqui, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz uma regra de conduta para a sua vida. Esse livro te ensina o caminho da salvação, um caminho para andar em paz com Deus, em paz com as pessoas. Então, assim, daqui a pouco, em outro momento, eu vou, como é que se diz? Eu vou concluir a outra parte, que é do Novo Testamento. Daqui a pouco eu vou concluir a outra parte, que eu já concluí agora tudo do Velho Testamento e depois eu vou concluir a outra.